Olá, eu sou Michele Cirilo e esse é o AquaCast, o podcast do Instituto Aqua. Aqui vamos falar sobre saúde e sobre as estratégias de quem faz ela chegar até você. E a nossa convidada de hoje é a Gabriele Coll. Ela é engenheira de segurança do trabalho e é responsável por essa área do Instituto Aqua. Tudo bom, Gabriele? Olá, Michele, tudo bem? Eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho sobre o que é a segurança do trabalho, principalmente com esse viés dos profissionais da área da saúde. Então, a área de segurança do trabalho ela é prevista para todas as empresas que funcionam dentro do nosso país, como também em outros países. E o hospital, de uma maneira geral, é uma empresa também. E com riscos que também devemos observar, riscos consideráveis, os riscos biológicos dentro de um contexto da segurança do trabalho. É um risco que a gente tem que ter muita atenção em saber trabalhar ele dentro das unidades, com os equipamentos, com os treinamentos, com as capacitações. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, a importância dos treinamentos e capacitações para esses profissionais. Bem, é muito importante que a turma da segurança do trabalho, o SESMIT, como a gente chama, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, tenha a parte de capacitação nas unidades, porque, por mais que os trabalhadores conheçam das suas atividades, com o passar do tempo, vão ganhando confiança no que eles fazem. E, nesses momentos, podem surgir a questão da distração ou um procedimento que não é feito criteriosamente. Então, os treinamentos, as capacitações, como também são previstas em legislação, eles servem para estar sempre alertando os nossos trabalhadores sobre essa atenção que eles devem ter com a sua própria condição física, em relação a eles e aos colegas também, porque acidentes não acontecem somente devido a uma pessoa, pode afetar outras que estão perto. Como com os pérfuros cortantes, né? Exatamente. É um tipo de acidente de trabalho muito recorrente na área da saúde. Não digo no Instituto Aqua, nós temos os números bem reduzidos, ainda bem, né? Mas dentro de um contexto de saúde, os pérfuro-cortantes, que são as lâminas, as agulhas, elas são consideradas ferramentas manuais utilizadas, que realmente provocam esses acidentes e devem ser observados com critério. Existe a norma regulamentadora 32, e dentro desse contexto da norma existe o anexo 3, que é um anexo que traz um plano de prevenção de riscos com esses tipos de materiais. Então, todos os hospitais, policlínicas, clínicas devem ter esse trabalho atendido, para que seja diminuído, minimizado esse índice de acidentes. E falando dos riscos biológicos, a Covid, nesses 5 anos, acredito que tenha sido algo que tenha elevado um pouco esses números. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse recorte da Covid. Então, num primeiro momento, os profissionais da área da saúde não tinham conhecimento do que era a Covid, todos nós, e principalmente a área assistencial, ela estava ali com uma doença nova, sem saber como lidar com ela. E realmente os números aumentaram nesse momento, até porque não sabíamos exatamente o que era a Covid, Demorou-se um tempo até sabermos o que ela era, E então esses números aumentaram. Com o passar do tempo, com as campanhas de vacinação, aí vieram as vacinas, E aí as campanhas de vacinação e a utilização dos equipamentos de proteção, como as máscaras, esses números vieram a reduzir. Em alguns momentos, você até pode novamente ter alguns surtos, mas não como aconteceu em 2020 e 2021. Então, hoje, graças à medicina, aos estudos, aos cientistas, as vacinas elas vieram realmente para trazer um pouco mais de tranquilidade, tanto para o pessoal da área assistencial, como também, de uma forma geral, para toda a sociedade. Sim, e tem a questão da abertura de CAT, no final do ano, me parece, houve uma mudança na legislação, de algumas doenças que são consideradas ocupacionais e o Covid entrou nessa. Nós temos uma lista, de doenças ocupacionais, elas não eram atualizadas desde
2000, eu acredito. É uma questão assim, de alguns anos, eu achei cerca de 20 anos, mais ou menos. E aí teve a atualização dessa lista de doenças ocupacionais e a Covid foi colocada como uma doença ocupacional, até porque as pessoas que se remetem aos hospitais para terem tratamento de Covid, elas podem transmitir essa doença para os profissionais que fazem os atendimentos assistenciais. E aí, no caso, para um profissional da área da saúde, realmente é uma doença ocupacional e, sim, abre-se a comunicação de acidente de trabalho. Gabriele, e no decorrer do ano, né, quais são as ações que o Instituto Aqua realiza? Pode citar algum exemplo de alguma unidade específica, se for mais fácil para ilustrar? Então, nas unidades, de uma maneira geral, temos um cronograma mensal de palestras, sejam elas sobre a área de saúde ocupacional ou da prevenção. Temos também a CIPAT, que é um movimento que é previsto em legislação, na NR5, que é da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aí, nas imagens, vocês podem ver que foi a CIPAT que ocorreu em Três Lagoas, em agosto do ano passado. Eu palestrei lá para o pessoal, falando sobre as questões de segurança em situações de evacuação de hospitais. É um outro assunto que também é pertinente à nossa área também. De maneira geral, existem as fiscalizações que os técnicos e equipes de segurança fazem nas unidades, mas eu acredito que dentro de um contexto de segurança do trabalho, o que é mais efetivo são as palestras direcionadas para os públicos específicos, né, sejam eles da parte assistencial ou também da parte administrativa, porque também temos riscos ocupacionais na parte administrativa. São em menor escala, porém, a gente tem esse público que também é atendido. Então, palestras envolvendo a questão dos EPIs, as questões dos pérfuro-cortantes para a área assistencial, produtos químicos que também são utilizados e que devem ser utilizados com os equipamentos adequados. Então, são feitas várias ações, várias atividades. As atividades de campanhas mensais, em que, em alguns momentos, estão relacionadas à parte da segurança do trabalho também, né? Como conscientização dos exames preventivos, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que legal. Saúde mental no Janeiro Branco, né? Então, são ações que envolvem o SESMIT, envolvem a CIPA e, às vezes, também envolvem outros setores do próprio hospital. Que bacana, então é bem amplo mesmo esse trabalho e é realmente durante o ano todo. Durante o ano inteiro. Porque não adianta a gente fazer uma ação pontual, né? A prática prevencionista, ela é no dia a dia, né? Em cada dia que você tem alguma coisa para observar, seja um equipamento, seja um EPI, seja a forma como você está trabalhando dentro daquele contexto. Então, é necessário que isso seja feito diariamente. Bacana. Em termos de dados, Gabriele, nós temos alguma coisa mais recente em âmbito nacional que você pode explicar um pouco para a gente? As informações estatísticas em segurança do trabalho, elas às vezes demoram um pouquinho para chegar aos nossos estudos, né? Ou quando a gente vai fazer uma elaboração de algum material para até ilustrar para os trabalhadores. O que eu tenho de mais recente é um levantamento do observatório, que é o observatório utilizado pelo governo para informações, né, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e que tem dados de 2012 a 2022. Então, passando para vocês algumas informações da área de saúde. Em 2022, dentro do âmbito de área hospitalar, nós tivemos cerca de 55.700 acidentes de trabalho. Acidentes e doenças do trabalho, né? Do período de 10 anos, de 2012 a 2022, foram mais de 600 mil acidentes. É um número muito grande. Dentro do contexto nacional, está em primeiro lugar. Nesse período, ficou em primeiro lugar a área hospitalar. E, detalhando um pouquinho mais, esses acidentes foram em cerca de quase 130 mil só por corte, laceração ou punctura, que seria realmente os acidentes com os pérfuros
perfluorocortantes. Mas entendo, isso é a nível nacional, não é a nível Aqua. É um dado que a gente apresenta, são dados que nós apresentamos para os trabalhadores, para que eles verifiquem realmente que existe um estudo, existe um cuidado em relação a essa área, né? E é preciso a gente ter esse cuidado, porque as medidas de tratamento para um acidente com perfluorocortante, as medidas de profilaxia, como a gente fala, elas são desgastantes. Então, se nós temos condições de evitá-las, por que não evitá-las, então, né? Sim, com certeza. E só para completar, dentro desse contexto, é claro que os técnicos de enfermagem são os profissionais mais suscetíveis aos riscos de acidentes por perfluorocortantes, porque são realmente eles que estão ali de frente, né? Eles estão na linha de frente fazendo a medicação, fazendo retirada de sangue, enfim, todos os procedimentos ali operacionais. E desses profissionais, em 2022, junto a essas informações do observatório, cerca de 36.500 profissionais tiveram esse tipo de acidente. Poxa vida. São muitos profissionais, né? Acredito que, como toda profissão, né, tem aquela coisa de você, às vezes, fazer no automático, né? Exato. Só que essa é uma profissão que, infelizmente, no automático pode... né? As pessoas não têm noção do que vem como consequências. Claro, o profissional da área de saúde ele tem esse conhecimento, porque vive a rotina das doenças no dia a dia, fazendo tratativas em pacientes, né? Mas, de uma maneira geral, a sociedade ela tem os olhos voltados para a indústria, para a construção civil, para atividades que são mais comuns, né? E desconhecem, em alguns momentos, o quanto a parte da área da saúde também tem necessidade de atenção e cuidado. Sim, nessa área dos acidentes de trabalho, exatamente. E depois desse recorte nacional, eu queria ver se você consegue falar um pouquinho para a gente como que é a atuação do Instituto Aqua nos estados. Então, dentro de um contexto nacional, cada estado tem suas particularidades. Nós, da parte de segurança do trabalho, não temos como poder, não conseguimos fazer um comparativo de um estado com outro, porque cada estado tem sua particularidade, tem suas culturas, as regiões são bem distintas, né? O que nós temos no Mato Grosso do Sul é muito diferente do que acontece no Maranhão. Por exemplo, no Maranhão existem regiões que, para serem percorridas, você precisa utilizar barco, né? Não tem estrada. Então, essas dificuldades encontradas regionalmente não me permitem fazer comparativos na parte de segurança do trabalho. O que nós fazemos é comparações ano a ano da própria unidade. Então, a gente procura sempre trazer as situações que a gente vivenciou no ano anterior para o ano que está vigente e verificar o que a gente pode melhorar em relação ao que aconteceu. Mas os comparativos não são legais, né? No caso de um estado com outro, porque tem essas questões. Sim, são muitas diferenças culturais, né? Então não permite. Seria muito injusto fazer esse tipo de comparação. Tá certo. E em relação às certificações, o Aqua tem a certificação em algumas unidades de saúde. Eu queria que você falasse o melhor sobre isso. Então, as unidades que o Instituto tem certificações em Ponta Porã, no Hospital José Simone Neto, no Hospital de Três Lagoas, que é o Magídio Tomé, e no Hospital Macieira. As certificações, para nós, da parte de segurança do trabalho, é um trabalho excelente. Por quê? Porque deixa as documentações bem evidenciadas perante todos os processos que são realizados, né? De uma forma que qualquer órgão que queira fazer uma fiscalização, né? Órgão externo, principalmente, Ministério do Trabalho, qualquer órgão que faça a parte de segurança do trabalho externa, e a gente tem outros órgãos também que fazem isso, fica muito mais fácil de apresentar o que está sendo feito. É uma forma muito bacana de você ter tudo ali de uma forma padronizada e evidenciada a ponto de a gente poder manter por 20, 30 anos, dependendo do setor. Porque em segurança do trabalho nós temos essa questão também. Existem documentações que devem ser mantidas até 30 anos.
Nossa. Então, são situações específicas, é claro, da área de radiologia, por conta das radiações ionizantes, né? Mas a gente precisa ter esses materiais guardados. E essa forma de tê-los formatados através de uma padronização auxilia muito. É muito bom. Vamos entrar um pouquinho sobre a parte de saúde mental e como que ela afeta os profissionais da área da saúde. Tem algum recorte do que o Aqua tem feito nessa área? Então, a saúde mental no Brasil é um assunto, saúde mental a nível de segurança e saúde do trabalho, né? É muito recente. Esse ano, há uma modificação que está sendo inserida na NR1, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é a introdução dos riscos psicossociais. Os riscos psicossociais são ligados à depressão, ansiedade, síndrome de burnout. E na área da saúde, é muito recorrente a questão dos riscos psicossociais, de uma maneira geral, tá? Devido ao tipo da atividade exercida. Muitas vezes os profissionais se empenham, e claro, se empenham sempre, mas nem sempre têm sucesso nos resultados juntos aos pacientes, né? A gente sabe que nem todos conseguem se curar das suas enfermidades. Então, existe essa situação que é um estresse relacionado ao trabalho. Então, esse tipo de situação está sendo prevista pela legislação e, nesse sentido, o Instituto já vem trabalhando desde o ano passado o estudo dessa legislação para poder ser atendida e também para trazer os benefícios aos profissionais. Eu não posso dizer quais serão as medidas direcionadas a essas tratativas, né, a esses tipos de doenças, porque não é da minha habilitação. Porém, é óbvio que dentro do contexto de segurança e saúde que está previsto para o SESMIT, nós estamos trabalhando junto às equipes, pensando em estratégias de avaliação, questionário junto aos trabalhadores também para serem feitos, junto ao jurídico, para a gente poder atender da melhor forma possível e fazer com que isso seja realmente colocado em prática, né? Nas unidades que tem ONA, por exemplo, nós temos já um trabalho de programa de psicologia. Então, o trabalhador precisando de um auxílio, nós já temos um programa voltado para essa situação. Gabriele, você citou durante a nossa entrevista até sobre uma palestra que você estava dando sobre evacuação, né, de hospitais em casos de emergência. Eu queria que você falasse da importância dessas simulações, né, que andaram ocorrendo em algumas unidades. Então, é previsto dentro do contexto de empresas, né, e aí a gente também avalia nesse sentido para hospitais, um plano de atendimento à emergência. Esse plano é previsto pelas normas, normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de cada estado. Então, cada estado tem o seu regulamento, né, mas a maioria se assemelha. Então, é necessário que exista um plano de atendimento a emergências no contexto de evacuação diária do hospital e brigada de incêndio. Então, junto nesse plano é formatada a brigada de incêndio. Nós temos brigadistas que são voluntários dentro das unidades, com exceção de Belém. Belém tem uma legislação municipal que estabelece que se tenha um bombeiro civil 24 horas nas unidades do município de Belém. Mas as demais unidades, né, dos diferentes estados, é necessário que se tenha a brigada de incêndio, atendendo à legislação do Corpo de Bombeiros, e aí com isso vem algumas normas, alguns planos, e um deles é o plano de atendimento à emergência, e dentro desse plano é previsto o simulado de evacuação. Esse simulado de evacuação ele não pode ser feito por completo na unidade, tendo em vista as necessidades que a gente, né, as atividades que nós executamos. Centro cirúrgico, UTIs. Então, parte desse público que trabalha no hospital passa por esse treinamento. E aí, num próximo treinamento, há um revezamento, para que a maioria, né, seja contemplado. Não que a gente consiga 100%, mas que a gente consiga ter uma boa parcela da população fixa, que são os trabalhadores, capacitados nesse sentido.
porque não são somente os trabalhadores que precisarão evacuar um hospital se houver uma necessidade, né? Mas os pacientes, familiares, todos, né? Todas as pessoas que estiverem dentro do hospital. Inclusive os profissionais terceirizados. Sim, também. Nós temos os nossos trabalhadores diretos, que são fixos, nós temos os trabalhadores terceirizados, que também participam, e os terceirizados, eles não participam somente desse tipo de treinamento, eles participam de todos os treinamentos de segurança. A NR1, que é a norma que fala sobre o gerenciamento de riscos, ela pede que, dentro da obrigatoriedade dos itens que ela tem, que sejam feitos treinamentos também para o público terceirizado. Então, eles participam, os terceiros participam das CIPATs, das palestras, de tudo que for direcionado para o nosso público interno, que também tem a ver com esses trabalhadores terceirizados, também é levado para eles o conhecimento. E, enfim, no ano passado, foi realizado em março, na unidade de Três Lagoas, um simulado. Esse simulado eu solicitei para a direção local que fosse um simulado, era um simulado parcial, mas sem comunicação aos trabalhadores. Quando a gente tem essa tratativa, gera algum ruído? Gera ruído. Um pouco de pânico, achando que é real, né? Mas aí o que acontece? A comunicação da unidade estava ciente, a direção estava ciente, a direção aqui local também, a direção da sede estava ciente, e o simulado foi um sucesso. Porque existe aquela situação que, quando as pessoas sabem que vai acontecer algum treinamento, há uma resistência, né? E esse é um tipo de treinamento que a gente precisa realmente ter bem alinhado com os trabalhadores, por conta dos acidentes que a gente já viu, que eu já busquei na internet, enfim. Existem ocorrências recentes, né? Não tão antigas, diria de 2019, onde 8 pacientes vieram a óbito por conta de uma ocorrência num hospital particular até, no Rio de Janeiro. Então, a gente não precisa chegar numa ocorrência para esperar acontecer para ver como é que faz. A gente vai lá, faz esse treinamento com antecedência, a gente faz as palestras para orientar como é que funcionam as questões referentes à brigada de incêndio, ao plano de atendimento à emergência. Isso é feito com frequência. Anualmente, a gente precisa ter esse treinamento. E é um treinamento que realmente faz a diferença para todos que estão ali envolvidos naquele ambiente. Que maravilha! E com a evolução tecnológica e a inteligência artificial chegando aí, eu queria que você falasse qual que é a importância disso como ferramenta para melhorar a segurança do trabalho. Então, a questão da IA, ela está vindo com muita força. Na área de segurança do trabalho, existem já alguns aplicativos que fazem algumas diferenças na questão do resultado, de a gente ter um resultado mais rápido, né? Fiscalizações, por exemplo, quando nós temos várias câmeras fazendo que tem um circuito dentro de uma unidade, por exemplo, elas auxiliam até na questão de verificação se os trabalhadores estão usando os EPIs, se existe alguma coisa fora de um contexto. Em segurança do trabalho também a gente tem a questão não somente do trabalhador, mas de uma situação que externamente pode chegar dentro do hospital, né? Infelizmente, a violência está aí muito forte. Então, as tratativas, principalmente de monitoramento das câmeras, elas auxiliam muito nesse sentido, tanto no sentido de verificar se realmente aquilo está sendo feito adequadamente, se está sendo mantida a segurança das pessoas que estão do ambiente, né? Daquele ambiente está seguro. Mas em segurança do trabalho hoje, dentro de um hospital, ainda são os aplicativos. Em unidades operacionais, como fábricas, empresas, né? Você já tem um sistema robotizado muito mais forte, né? Numa unidade hospitalar isso vai acontecer, mas ainda mais na parte operacional, da parte assistencial, da parte de segurança do trabalho ainda. Nós ficamos na parte dos aplicativos que facilitam as atividades de monitoramento. Existem alguns equipamentos de monitoramento de gases, que são os produtos químicos que podem estar no ambiente, né?
pela questão da volatilidade que eles têm, mas, enfim, na parte de segurança do trabalho, a questão do monitoramento ainda é o mais forte para que auxilie o serviço dos técnicos, principalmente os técnicos de segurança do trabalho, que fazem essas inspeções, tanto em equipamentos, né, como também na própria atividade em si, realizada pelos profissionais. Olha só que interessante. Então, realmente, a tecnologia já está bem a favor dessa área. Sim. Que bom, deve ajudar bastante a reduzir os números para os próximos anos. Com certeza. Chegamos ao final do nosso podcast. Gabriela, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, quero colocar aqui também que eu tenho que agradecer a equipe que trabalha dentro do Instituto, a equipe de SESMIT que nós temos em todas as unidades. Não existe um trabalho de segurança do trabalho isolado, sozinho. Para que realmente isso aconteça, é um trabalho em equipe. Então, eu agradeço a participação aqui nesse podcast e agradeço também a minha equipe que fica em cada unidade das unidades que o Aqua faz a gestão. O AquaCast está disponível no site do Instituto Aqua, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Michele Cirilo, até o próximo.